Muito bem. É o seguinte, alguns pais estão entrando aqui pelo Zoom, porque a transmissão pelo YouTube, a gente está tendo um probleminha que está sendo resolvido. Porém, como nós já estamos há um tempo, nós vamos dar início e aí outros vão entrando, ok? Podemos, como é de costume, nós sempre iniciamos as nossas atividades buscando a Deus, agradecendo e pedindo a direção dele. E eu vou pedir para o nosso capelão, pastor Diego Arantes, para fazer uma prece. Boa noite a todos. Vamos orar, então. Santo e amado Deus, louvado seja o seu nome, Senhor, pelo dia de vida até o momento que o Senhor nos concedeu. Obrigado pelas atividades até agora. Obrigado por essa oportunidade de ouvir a Graziele. Ela passará instruções para nós, que o Senhor possa abençoá-la durante essa programação e que esse conteúdo seja para nosso aprendizado. Obrigado, Senhor, esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Professora Ana Paula, você está aí? A professora Ana Paula é a nossa orientadora educacional e ela vai falar um pouquinho sobre a nossa escola de paz, ok? Olá, queridos, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira escola de paz do Colégio Adventista de Arthur Nogueira do ano de 2023. Olha só, lutamos alguns momentos aqui para que essa escola acontecesse antes, mas como o nosso colégio é super dinâmico, acabou não conseguindo, né, trazer a Graziele, trazer outros profissionais antes para poder conversar um pouquinho conosco. Mas qual é o objetivo da Escola de Paz, né? A Escola de Paz tem como objetivo nos ajudar no desenvolvimento aí na prática, né? Ajudarmos a como ajudar os alunos, os filhos a encaminhar, né? Encaminhar os nossos filhos no seu desenvolvimento. Aí a criança, o adolescente, para que a cada momento a gente possa juntos, né, nessa escola, nessas dicas que esses profissionais darão a nós, para que essas crianças e adolescentes eles possam continuar crescendo, desenvolvendo-se, tornando-se grandes cidadãos, amigos de Jesus e de grande sucesso aí acadêmico, profissional. Iremos trazer, né, a partir do próximo ano, faremos escolas de paz com mais frequência, não é isso, professora Laura, professora Vanderlei? Esse é o nosso intuito. Quem sabe aí no próximo ano fazermos escolas de paz a cada bimestre, trazendo profissionais da área da saúde para poder abordar temas diversos, né, sobre emoções, sobre a parte física, mental, vai ser muito importante. E eu sei que hoje nós temos uma queridíssima que estará conosco, falando um pouquinho sobre um tema intrigante, mas muito importante, e vai abordar sobre esse tema de maneira, assim, muito prazerosa, não é mesmo, professora Laura? Fala para a gente um pouquinho sobre a nossa palestrante, por favor. Muito bem. Eu vou dizer que eu fiquei encantada quando eu vi a doutora Graziele pela primeira vez e também fiquei surpresa, porque não é um tema que, de repente, a gente se apaixone à primeira vista, pelo menos a mim, mas vou dizer que me apaixonei depois que eu assisti você, viu? Então, logo nós tentamos entrar em contato para que você pudesse compartilhar com a nossa equipe, com os nossos pais, porque é um assunto extremamente relevante
e intrigante mesmo, como a professora Ana Paula falou, tá? E eu gostaria de apresentar a doutora Graziele Delgado. Ela é doutora, especialista em finanças, investimento e educação financeira para as escolas e adolescentes. E é também a fundadora da Happy Money, né? Ela tem uma abordagem dentro da neurociência e realmente é muito, mas muito interessante. Então, nós damos boas-vindas a todos que estão aqui conosco e boas-vindas à doutora Graziele. E nós estamos agora bem disposta a te ouvir, tá bom, prof? Que Deus esteja conduzindo você nesses momentos. Eu tenho certeza que cada um de vocês vai tirar grande proveito do que ela vai dizer, ok? Os momentos contigo agora, doutora Graziele. Muito boa noite, pessoal. É um prazer imenso estar aqui, podendo compartilhar esse conhecimento que Deus trouxe para a minha vida e que hoje Ele me permite levar adiante, né? E conduzir outras pessoas e ensinar outras pessoas e trocar com outras pessoas, também poder aprender sobre isso de uma forma diferente. E eu já começo dizendo que nós vamos falar de dinheiro, mas nós vamos falar de um jeito bem diferente do que vocês estão acostumados, né? Fico imensamente feliz com isso que a professora Laura nos trouxe, do quanto chamou atenção e apaixonou ela me ouvir falar pela primeira vez, né? Eu acho que isso é importante também. Eu também percebo que eu estou no caminho certo quando eu consigo fazer com que pessoas, né, que não tinham até certa aversão, talvez, ao dinheiro. Não é um assunto muito legal de conversar, né? É um assunto que costuma ser um tabu, é um assunto que costuma trazer conflitos muitas vezes, é um assunto que nos deixa desconfortáveis muitas vezes, né? Então, que prazer que ouvir a professora falar dessa forma, que ela ficou encantada e gostou. Então, estou aqui hoje para compartilhar um pouquinho com vocês dessa forma diferente de falar e lidar com o dinheiro. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente começar a nossa conversa. E já queria deixar aqui registrado que, se vocês tiverem perguntas, a gente tem o chat aqui para interagir. Eu sou professora de formação, né? Minha primeira formação é licenciatura, então eu sou uma professora que gosta da troca, que gosta de ouvir, que gosta de interagir com vocês. Então, fiquem bem à vontade para a gente ir conversando aqui nessa troca do dia de hoje. E já agradeço a oportunidade, professora Laura, de trazer esse momento, um momento importante, um momento de aprendizado para todo mundo, um momento de troca, né? Um momento de trazer a família para a escola, que é algo importantíssimo, essencial para o desenvolvimento dos alunos, né? E da comunidade. Então, agradeço e vamos lá. Vamos começar a falar de dinheiro. E eu já quero começar provocando vocês. Já vou começar questionando aí, porque esse é o meu intuito. Um dos meus objetivos no dia de hoje é provocá-los a pensar de um jeito diferente, provocá-los a conhecer caminhos diferentes de olhar para o dinheiro. Então, quando a gente pensa em educação financeira, né, talvez quando vocês viram aí o título da palestra de hoje, vocês viram algo assim: meu Deus, dinheiro. Alguns chegaram a se coçar, né? Falou, eu não quero ouvir falar disso, não. Não é verdade? E quando a gente ouve falar de dinheiro, quando a gente ouve falar de educação financeira, normalmente o que nos vem à cabeça é: vamos falar de despesas, de receitas, de investimento, de dívida, de cartão, de orçamento. Ela vai falar que eu tenho que gastar menos do que eu ganho, ela vai falar que eu tenho que ter reserva de emergência, né? Eu tenho que ter uma planilha, eu tenho que ter cálculos, eu tenho que avaliar custo-benefício de tudo que eu vou comprar. Então, isso normalmente é o que o mundo entende sobre educação financeira, o que a maioria das pessoas entende que é falar sobre dinheiro. Mas hoje eu estou aqui para mostrar que não é bem assim.
Porque se fosse sobre dados e números, a conta sempre batia, não é verdade? E quantas vezes a gente vai chegando no final do mês e a conta não bate? Nós estamos aqui no dia 28 do mês de setembro. Quantas pessoas nesse momento já estão desesperadas para virar o mês logo, para fechar logo a fatura do cartão, sobrou mês e faltou dinheiro, né? Quantas pessoas vivem essa realidade? Por quê? Porque não é só sobre dados e números, e essa coisa exata que se fala sobre dinheiro, essa coisa exata, calculista, fria, baseada apenas em cálculos e conhecimento técnico, né? Quando nós falamos de dinheiro, eu até sempre busco ali algumas pesquisas no Google, de vez em quando, para ver o que está aparecendo, e a gente encontra coisas mais ou menos assim. Como economizar dinheiro? 44 dicas para organizar suas finanças. 52 dicas mais estratégias para 2023. Então, 52 dicas é muita dica. Dá para mudar a vida financeira com esse tanto de dica, né? Só que não é bem assim. E para mostrar para vocês que não é bem assim, eu pergunto: se vocês fossem no cinema, então, vamos todos no cinema e temos essa oferta lá na Bomboniere para comprar pipoca. E eu pergunto para vocês, qual tem o melhor custo-benefício? Qual das opções tem o melhor custo-benefício? Qual delas você compraria? O que você me responderia? Se tivesse com 2 pessoas, talvez o grande. O grande para 2 pessoas. De comer tudo, esse grande. É um critério. Quem mais? Ah, pequenininha, porque aí todo mundo come menos. Fica mais barato. Tá todo mundo de dieta. Ó, a Jéssica mandou aqui pra gente no chat que é a de R$13, ela compraria. Pegaria a maior, a de 15. A maior, Solana, por quê? Conta pra gente. No meu caso, em casa são em 4. Nossa! Realmente. O que acontece aqui, pessoal? Aqui, nós já temos uma manipulação de mercado, tá? Se eu contar para vocês que a pipoca de R$13, ela só existe para que eles consigam vender mais a de R$15, vocês vão acreditar em mim? O objetivo da Bomboniere é vender a maior. E aí você vê que a maioria das pessoas pega a maior, mesmo que ela for morrer comendo pipoca. Por quê? Ah, porque é só R$2 na média para grande. Por causa de R$2,00? Não é isso que a gente pensa? Né? Principalmente se a família for grande, R$2, R$2 é pouquinha coisa, então vamos pegar a grande de uma vez. Não é verdade? Então, essa é uma situação. E, na verdade, a de 13, ela só está ali para fazer essa ancoragem. Ela está ali para te dar essa mensagem subliminar, que, olha, de 13 para 15 é só R$2, compensa pegar de 15. O melhor custo-benefício é a de 15, porque é mais pipoca, por menos preço, porque a diferença é pequena, tá? Vamos para outro caso do dia a dia aí, para quem gosta de fast food, tem os filhos, tem o dia lá do McDonald's, ou, né, de comer o lanche. Quando a gente se vê diante dessa situação, você compra o combo por R$29, ou você compra as coisas separadas por 28, R$38,50, é isso? R$38,50 para comprar tudo separado, e R$29 você compra o combo. E aí? Qual compensa mais? O combo. O combo? Não é? Alguém discorda? A Jéssica mandou aqui, ó, sempre vou de combo. Pois é, Jéssica. Acho que quase todos nós.
Então, o que acontece aqui? De novo, fez-se uma ancoragem. Não é que o estabelecimento ele vende o combo porque ele é bonzinho. Olha que incrível, ele está me dando desconto no combo. Eu vou comprar mais coisa por menos. Não é isso. Os preços que são colocados individualmente, eles são colocados baseados no comportamento humano. Nós vamos olhar para isso e pensar, compensa muito mais comprar o combo. Mesmo que você não goste tanto de refrigerante, vai dividir com alguém, mesmo que vai sobrar um pouco de batata, você vai levar para comer depois em casa, a maioria de nós vai ir pelo combo, porque ele parece ser o melhor custo-benefício. E por que isso acontece? Porque, na teoria, todos nós que estamos aqui já sabemos que a gente precisa gastar menos do que ganha, que a gente precisa investir bem nosso dinheiro, que a gente precisa não gastar com supérfluos, que a gente precisa não ficar parcelando compras. Não é verdade que todo mundo que está aqui já sabe que equilíbrio financeiro, cuidar bem do dinheiro tem a ver com tudo isso que eu falei? Verdade ou mentira? Verdade. Verdade? Então, a gente ouve isso o tempo todo, não é? Aquelas 52 dicas lá que aparecem no Google vai trazer para a gente essas dicas, né? Que a gente tem que pensar melhor no que a gente vai comprar, cortar gastos extras e etc. Acontece que, na prática, o que acontece é isso aqui, ó. Será que eu compro? Meu cérebro, não. Minha carteira, não. Universo, não. Eu comprei. É isso que acontece na prática. Eu mereço. Trabalhei o ano todo para isso. Trabalhei a semana inteira, eu mereço agora. Nós estamos chegando na época mais perigosa para o dinheiro das pessoas, que é a época do final do ano, né? Por quê? Porque esse sentimento do eu mereço, da compensação, do cansaço do ano todo, ele se acumula agora em dezembro. Então, é a hora que o pessoal aproveita Black Friday, parcela até a alma, faz as compras de Natal, faz a viagem parcelando tudo, não planejou, não estava no plano, mas, pelo amor de Deus, estou muito cansado. Eu preciso descansar, desestressar, e aí eu vou lá e compro, e já começo o ano novo com um monte de parcela nova para pagar. Já começo o ano novo enroscado, né? Por quê? Porque quando a gente pensa de educação financeira, a gente não está falando de dados, a gente não está falando de números. A gente acha que é sobre isso. A Glaucia mandou aqui para a gente, ó, até o Google utiliza de estratégia de marketing através da neurociência, por meio das pesquisas e análises de comportamento. Exatamente. Hoje, os maiores especialistas em comportamento estão dentro das grandes empresas. As redes sociais, elas são feitas para isso. Elas são feitas baseadas no nosso funcionamento natural, né? Para que a gente fique preso naquela rede social, para que a gente fique preso naquela tela, para que a gente passe o maior tempo possível ali. E é ali que nós seremos bombardeados por promoções, por compras, por influências e tudo mais, né? Então, quando a gente fala de educação financeira e dinheiro, nós não estamos falando de cartão de crédito e orçamento, nós estamos falando de crenças. Nós estamos falando de hábitos que você já tem enraizados. Nós estamos falando de cicatrizes emocionais. Sabe o que eu fiz com o meu primeiro salário de professora? Eu corrigi a tarefa numa escola. Eu ganhava R$800 por mês. Eu comprei um tênis de R$600. Olha que maravilha. Sabe por quê? Porque a vida toda eu nunca passei necessidade, mas a prioridade da minha casa era a educação. Então, tênis, roupa, essas coisas, a gente usava o que o pai e a mãe compravam. A gente usava o que dava certo, né? A gente não tinha essa coisa de ir na loja escolher. E se eu escolhesse um tênis de R$600 para minha mãe pagar, ela ia me matar, ela nunca ia pagar isso num tênis. Então, essa compensação de vontade, o primeiro, né, salário que eu tive, o dinheiro agora é meu, agora eu vou comprar o meu tênis dos sonhos. E foi assim que eu comecei a vida adulta com a cordinha no pescoço. Assim como 50% dos jovens hoje até 24 anos já estão endividados. Por quê? Porque tem todo um hábito, tem toda uma vivência
que leva esses jovens a usarem o dinheiro da maneira mais automática e errada possível, né? Depende de vieses e heurísticas. O que são vieses e heurísticas? Atalhos. O nosso cérebro, ele odeia gastar energia. Ele vai sempre tentar segurar energia, economizar energia, porque gastar energia é muito caro para o nosso cérebro. Então, ele sempre vai buscar atalhos. Quando eu mostrei para vocês a pipoca do cinema, aquela pipoca de R$13, ela é criada para criar um atalho. A de 15 é muito perto da de 13. Então, o seu cérebro cria um atalho e fala, opa, de 15 compensa mais. Dificilmente você pensa se você está com fome ou não. Dificilmente você pensa se você vai de fato comer ou não. E isso acontece para o combo também. Ou então, como você pediu o combo a vida inteira, aquilo já virou um hábito para você. Então, você não pensa mais, você não olha mais as opções. Você não pensa mais se você está com fome ou não. Você chega e pede o combo. Por quê? Porque é um hábito, né? Depende muito do ambiente que nós estamos. E nos diferentes ambientes que nós estamos, nós temos influências diferentes. Então, no ambiente da sua casa, você tem um certo tipo de influência. No ambiente do seu trabalho, você tem outro tipo de influência, né? Se você tem no seu trabalho uma padaria do lado, aí o bicho pega, né? Porque todo dia alguém convida para ir lá comer um negocinho depois do almoço, tomar um cafezinho à tarde, não é? Então, quando a gente fala de dinheiro, nós estamos falando de todo um repertório comportamental que nós temos. Não é só sobre dados. E aí, nós precisamos aprender como nós tomamos decisões, como nós fazemos escolhas no nosso dia a dia. E todas as nossas escolhas passam por esses 4 pilares, que é o que eu vou trazer nessa noite para a gente conversar um pouquinho, tá? Então, todas as nossas escolhas passam pelo pilar de conhecimento, todas as escolhas passam pelas nossas crenças, pelos ambientes que nós estamos e pelos atalhos mentais que vão acontecer o tempo todo. E agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre cada uma dessas coisas, tá? Faz sentido, gente, o que eu falei até aqui? Sim. Perfeito. Sim. Muito bom. Então, vamos lá. Vamos entrar, então, no detalhe aqui para entender melhor como que a gente pode fazer boas escolhas, né? Quando a gente pensa na educação financeira e também na educação financeira das crianças, a gente também precisa pensar nesses 4 pilares, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente acha que educação financeira para criança é sobre cofrinho, é sobre dar mesada, e aí a gente esquece desses outros pilares. Então, nessa noite, a gente vai falar um pouquinho de como isso tudo funciona para que vocês tenham conhecimento para gerar repertórios comportamentais positivos na vida dos filhos de vocês, certo? Então, vamos lá. Conhecimento. Quando a gente fala de conhecimento, nós estamos falando de informação. Então, nós estamos falando, sim, sobre como funciona o cartão de crédito, como fazer um orçamento, quais receitas você tem, quais despesas você tem, né? Como que a dívida pode entrar de uma forma inteligente no seu planejamento, o que é dívida boa, o que é dívida ruim, quanto de reserva de emergência você terá. Então, como que funciona o mundo do dinheiro? Né? Você vai até um banco, que produtos você tem para escolher ali, que serviços você pode usufruir dali. Então, nós precisamos desse conhecimento técnico, de saber como as coisas funcionam, né? Isso é muito importante. E aqui já é um pilar onde as pessoas estão reféns, porque grande parte da população não tem uma informação completa de como o mundo do dinheiro funciona. As pessoas ainda acreditam que a poupança é o melhor lugar para deixar dinheiro, ou até mesmo parado na conta corrente. Eu tenho alunos adultos que chegaram deixando dinheiro parado na conta corrente, né? Nós ainda temos pessoas reféns, né, dos profissionais do mercado financeiro. Então, aquelas pessoas que não conseguem tomar decisões
se não tiver alguém ali auxiliando a parte técnica. Então, nós ainda vivemos um momento em que estamos sendo reféns da falta de informação. E nem é essa informação profunda de comportamento que eu estou falando aqui, é da informação técnica mesmo, de como as coisas funcionam, como elas servem. As pessoas, na hora de fazer um financiamento, elas não olham o custo efetivo total lá no final, elas não leem as letras miúdas, elas só olham se a parcela vai caber no bolso. Opa, essa parcela aqui eu consigo pagar, vou fazer. Eu não sei analisar o cenário de juros que nós estamos, eu não sei dizer se isso pode aumentar, pode diminuir, eu não sei dizer o impacto que isso vai ter na minha vida daqui 6 meses. Eu sei que a parcela cabe no bolso, então eu estou assinando o papel. Né? Então, esse é o primeiro pilar. E, infelizmente, nós já vemos esse pilar já falho. Né? Nós temos pouca informação real sobre como isso funciona. E aí, quando a gente fala de educação financeira para os filhos, as pessoas acreditam que educação financeira de filhos é só mesada, cofrinho, pagamento das tarefas, né? Eu vi uns vídeos esses dias nas redes sociais que me deu desespero. Essa é a palavra. Porque eu vi alguns pais chamando os filhos para fazer o acerto do mês, como se fosse uma empresa. Então, o pai senta lá na mesinha, a criança vem e vai se analisar a lista de tarefas. Arrumou a cama? Ganhou R$2. Não arrumou a cama um dia, perdeu R$2. E vai se fazendo ali um acerto com a criança como se fosse uma empresa. Como se essa criança fosse um funcionário da casa. E isso não é o melhor caminho para ensinar dinheiro para a criança. Tá? Mas você acredita nisso? Que é sobre fazer essa gestão. Né? Sobre recompensas. Acredita-se que ensinar a educação financeira para os filhos é sobre oferecer recompensas. Então, se você comer direitinho o almoço, você vai ganhar sobremesa. Você atrela o alimentar-se com a recompensa que virá depois. Se você conseguir guardar o dinheiro, você vai ganhar o presente no final do ano. Você tem que conseguir guardar X reais. Ou então, eu quero que meu filho comece a investir na Bolsa de Valores. Eu vou lá, começo a assistir alguns vídeos no YouTube, crio uma carteira de investimento para o meu filho, e é isso que ele vai fazer. E isso tudo está baseado em conhecimento. Quando você ensina sobre dinheiro para os seus filhos, neste contexto, você está abordando apenas um pilar, você não está abordando os outros. Então, é preciso tomar cuidado, tá? Então, vamos lá, vamos analisar cada um desses pilares que são muito importantes. E vamos começar pelas crenças, tá? Cada pessoa tem uma visão única e particular de como as coisas funcionam. As nossas crenças, elas estão baseadas no que nós vimos, no que nós ouvimos, no que nós experimentamos no decorrer de toda a nossa vida. Então, alguém que cresceu na pobreza, por exemplo, pensa sobre risco e recompensa de uma forma que um filho de um banqueiro jamais vai conseguir pensar. Vocês que são mais velhos, têm mais de 35, 40 anos, viveram um período inflacionário no Brasil que uma jovem não consegue imaginar o que era ir correndo no supermercado para comprar as coisas antes do remarcador de preço passar. O que era receber o salário e sair correndo para comprar o que precisava comprar, porque o preço ia subir no dia seguinte, ou até no mesmo dia. Então, uma pessoa que viveu uma experiência dessa, ela não tem noção. A visão do mundo que ela tem, do dinheiro e de preços e tudo mais, ela é muito diferente da pessoa que viveu essa época inflacionária. Um australiano que passou 30 anos sem ver uma recessão, que a Austrália viveu aí 30 anos de prosperidade, jamais vai ter a mesma visão do dinheiro que um americano, que um brasileiro, que a cada 2, 3 anos nós estamos em crise. Nós vivemos em crise, né? Aqui a crise não passa, tem períodos um pouco melhores e um pouco mais, né? Mas não passa.
Então, são visões muito diferentes do mundo. E cada pessoa vai ter as suas próprias crenças sobre como o mundo do dinheiro funciona. Você tem crenças, expectativas e previsões que são diferentes das minhas. Nós temos vidas diferentes, nós fomos moldados por experiências diferentes. Então, a gente precisa entender que as crenças nada mais são do que regras. As crenças, na prática, funcionam como regras na sua vida. Por exemplo, eu tenho muitos alunos adultos que têm a crença do presente. Eu preciso dar presente caro para as pessoas, eu tenho vergonha de dar presente barato para as pessoas. Porque eu quero que ela perceba o quanto ela é importante para mim. Então, jamais vou conseguir dar um presente baratinho para alguém. Isso é uma crença que virou uma regra. Em algum momento se ouviu ou se experimentou uma situação que o subconsciente captou isso, guardou, e isso virou uma regra na sua vida, a ponto de pessoas se endividarem para dar presentes. E aí nós vivemos no Brasil, né, gente? No Brasil, a cada 2 meses, a gente tem um feriado ou uma data para presentear alguém, né? Então, a gente tem Páscoa, a gente tem Dia das Mães, a gente tem Dia dos Namorados, a gente tem Dia dos Pais, a gente tem Dia da Criança, a gente tem Natal. Então, pelo menos 6 datas do ano estão voltadas para presente. E as pessoas se endividam para fazer isso. Por quê? Porque tem uma crença de que aquilo tem que ser feito. Ou então, a gente cresce assistindo novela, seriado, filme, e a gente fica com aquele modelo de riqueza, que é aquele modelo estereotipado. Quem são os ricos das novelas? Que características essas pessoas têm? Cadê os noveleiros de plantão para me ajudar? Exatamente, Glaucia. Exatamente isso. Então, qual é? Qual é o rico de novela que a gente cresceu assistindo? É aquela pessoa sem escrúpulos, é aquela pessoa que tem o que tem porque é abusivo com outras pessoas, porque explora os funcionários, porque rouba os sócios, é aquela pessoa que trai o marido ou a esposa, é aquela pessoa que não é presente na vida dos filhos. E esse modelo, ele vai sendo enraizado em você. Grazi, não assisti novela, assistiu desenho? Bob Esponja, um desenho que muita gente assistiu aqui na infância. Quem era o patrão do Bob Esponja? Que posturas ele tinha? Era o dono do restaurante. Ele tinha uma postura exploradora, de passar os outros para trás. Eu estou trazendo esses exemplos aqui para vocês perceberem de onde vêm as nossas crenças. Ou então você chegou a ouvir a música do Bom Xibom Bom Bom, né? O de cima sobe e o de baixo desce, então o rico fica cada vez mais rico e o pobre fica cada vez mais pobre, e isso entrou na sua cabeça. A música é uma música chiclete. Então, tudo que a gente vê, tudo que a gente experiencia, cria crenças na nossa cabeça. Aquele Natal na casa da avó, que o primo chegou com um carrão novo, importado, bonitão, e alguém fala assim, nossa, fulano, o que você está fazendo? Ensina para nós o que você está fazendo. Quem que você roubou? O que você fez? O que você está vendendo? E aí a criancinha que está do lado brincando, você acha que ela não está nem aí para o que está acontecendo? O subconsciente dela está pegando tudo isso e armazenando. E aí isso vira uma crença de que só é possível enriquecer fazendo coisa errada. E aí eu te pergunto, quem de nós aqui quer se tornar essa pessoa? Ninguém. Então a gente ganha uma aversão à riqueza. A gente começa a fazer relações de riqueza que não é sobre o dinheiro, é sobre o ser humano. Humildade. Humildade não é sobre dinheiro.
É uma virtude que é uma postura humana, que é uma forma que você vê a vida. Não é sobre a quantidade de dinheiro que você tem. Nós temos ricos humildes e nós temos pobres humildes. Nós temos ricos arrogantes e pobres arrogantes. Só que isso vai criando uma regrinha na sua cabeça. E essa regrinha vai influenciar os seus comportamentos. Porque se você acredita que humildade é sobre dinheiro, você pode ganhar todo o dinheiro do mundo e ele vai virar pó. Você não vai conseguir construir prosperidade com esse dinheiro. Você odeia tanto dinheiro que ele entra na sua conta e sai na mesma velocidade, ele quica na conta, né? Então, crenças é isso, é o padrão de pensamento que você tem diante das coisas. E aí eu te pergunto, quais são suas crenças sobre riqueza, sobre trabalho? Como assim sobre trabalho? Ué, se a sua crença é de que o seu trabalho serve para pagar boleto, isso vai se tornar um problema na sua vida. A sua crença sobre o seu trabalho, qual é? É para você pagar contas? Ou é para você melhorar a vida de alguém? O meu trabalho é sobre impactar outras vidas. Não é sobre pagar meus próprios boletos. Percebe como faz toda a diferença? A forma que eu vou me esforçar, a forma que eu vou me comprometer, a qualidade que eu vou entregar, está 100% atrelada à crença que você tem sobre trabalho. Se eu entendo que o trabalho não é sobre mim, é sobre as vidas que eu impacto, a minha postura muda. Eu deixo de ser a pessoa que reclama no domingo à noite quando ouve a musiquinha do Fantástico, dá até arrepio, porque tem que trabalhar no outro dia. Eu deixo de ser essa pessoa. A minha postura muda. Quais são suas crenças sobre investimentos? Ah, porque eu tenho um vizinho que perdeu dinheiro na Bolsa de Valores, eu quero distância desse negócio. Então, você pega a informação, já coloca aquilo na cabeça e não vai nem procurar saber como isso funciona, para que serve, como que é. E aí você perde oportunidades de criar prosperidade, segurança para sua família, liberdade, porque essa crença, ela não deixou você nem procurar sobre aquilo. Quais são suas crenças sobre o funcionamento da economia? Hoje nós temos zilhões de informações erradas sendo compartilhadas todos os dias. Vou dar um exemplo besta, que aconteceu há pouco tempo. A tal da taxação das compras da China. O que teve de gente na internet falando que o imposto, quem pagava era a empresa e não o consumidor, não está escrito. E o funcionamento é qual? Todo o preço é repassado para o consumidor. Essa empresa tem que parar em pé, ela tem que pagar conta. Como é que ela vai arcar um valor que vai deixar ela no prejuízo? Isso não existe. Então, tudo isso que eu estou falando é para você perceber de onde estão vindo as suas crenças sobre dinheiro. Qual é o valor que o dinheiro tem para você? Será que você é uma pessoa que acredita que o seu valor como pessoa tem a ver com os bens que você vai acumular, tem a ver com as marcas que você vai usar? Porque aí você vai se tornar a pessoa escrava de compras. Aquela pessoa que vai se endividar para ter aquele bem. Qual é o significado do consumo na sua vida? Tem gente que consome por tédio. O que é consumir por tédio? Ah, não estou fazendo nada, deixa eu dar uma olhadinha aqui no aplicativo da Shein. Na hora do almoço, sabe? Não estou fazendo nada, deixa eu ver aqui o que tem de novidade. Deixa eu fuçar aqui na minha loja preferida. A gente compra por necessidade, a gente compra por prazer. É químico. A compra libera hormônios relacionados ao prazer e bem-estar. Então, a gente também compra com esse significado, uma busca de prazer. E aí, se você é uma pessoa que está sempre na correria, que nunca tem lazer, que nunca consegue olhar para você, isso piora, porque aí o consumo se torna uma válvula de escape. Se falta prazer em outras áreas da sua vida,
Você não consegue ter seus hobbies no dia a dia, você não consegue fazer as coisas que você gosta, você tende a comprar mais coisas, porque existe uma fonte de prazer aí. Então, qual é o significado do consumo na sua vida? Então, isso tudo é sobre crenças. E aí eu já deixo aqui a reflexão. Você faria algo diferente se não houvesse ninguém para agradar ou julgar as suas escolhas? Se não tivesse ninguém te olhando, você teria o mesmo carro? Você moraria no mesmo lugar? Você usaria as mesmas roupas? Você teria o mesmo aparelho de celular? Olha a Lana, prazer na compra e choro e ranger de dentes na hora de pagar. Exatamente, quando a fatura do cartão chega, é aquela história, né? O cartão de crédito, ele quebra um galho, mas depois ele vem e joga o galho na cabeça da gente. Essa compra pode ser boa, comprando boas ações de empresas perenes, fundos imobiliários, isso libera dopamina ao receber dividendos. Exatamente, Gil. Mas nós estamos falando de menos de 3% da população. Menos de 3% da população sabe o que é comprar ações e fundos imobiliários. A maioria das pessoas tem medo disso. Por quê? Porque não tem conhecimento, porque não sabe como funciona, porque sempre tem a história do amigo que perdeu dinheiro tentando fazer isso. Então, fica a reflexão. Você viveria o mesmo padrão que você tem hoje se ninguém estivesse olhando? Essa é uma pergunta que eu me faço sempre. E aí, como mudar crenças? Primeira coisa, consciência. Você conhece as crenças que você tem? Você tem consciência sobre elas? Você sabe quais são as suas? Segundo ponto, questionamento. E o questionamento, ele vem para você contrastar essa crença com a realidade. É verdade que todo rico é uma pessoa que não ajuda os outros? É verdade que o dinheiro só traz a desgraça para todo mundo que tem dinheiro vive uma vida ruim? E aí que entra a leitura, um momento como esse, que nós estamos tendo a oportunidade de ver outras visões de mundo, um vídeo do YouTube, um material. Exato, Evelyn, dinheiro é uma bênção quando bem aplicado. Dinheiro é ferramenta, é igual martelo. Martelo na mão do marceneiro constrói coisas, é incrível. Martelo na mão de um assassino é exatamente essa ideia. Então, sabe suas crenças, percebeu suas crenças, começa a questionar, é verdade que é sempre assim? É verdade que tem só essa regra vale para todo mundo? Como que o mundo funciona? Existem exemplos diferentes dos meus? E é por isso que é bom a gente ouvir outras pessoas e falar sobre dinheiro com outras pessoas. Porque, de repente, a outra pessoa vai falar assim para você, fulano, eu faço diferente isso aqui. E quando o outro te conta o que ele faz de diferente, você fala, existe essa possibilidade. Eu nem sabia que existia essa possibilidade. E aí que vem o pulo do gato das crenças, hein? Cuidado com os livros motivacionais que vão falar para você falar meia dúzia de frases na frente do espelho de manhã, eu sou próspero, eu mereço ter riqueza, porque isso não muda a crença. O que muda a crença é viver experiências diferentes. Opa, até agora eu só parcelava minhas compras. Esse mês eu não vou parcelar nada. Deixa eu ver como é que é viver assim. Dessa vez eu vou planejar a minha viagem. Deixa eu ver como é que vai ser. Deixa eu experimentar, saber um pouquinho mais sobre o mercado financeiro para eu ver como é. Porque crença, gente, nada mais são do que memórias na nossa cabeça. Você precisa refazer memórias quando você precisa mudar uma crença. Você precisa ver outras visões de mundo diferente dessas. Certo? E aí, deixa eu contar uma coisa para você que é pai, mãe, professor. Você que vive com essa criaturinha,
de até 20 anos de idade, você está moldando crenças o tempo todo. Seus filhos, até 12 anos, são uma esponja. O cérebro dele está absorvendo tudo o que está acontecendo. Eles têm um negócio chamado neuroplasticidade passiva. Os nossos aprendizados ocorrem por neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? O nosso cérebro, as estruturas do nosso cérebro, elas se adaptam diante de um novo conhecimento. Caminhos de neurônios diferentes são formados a cada novo conhecimento. Só que isso, dependendo o ponto da vida que você está, é feito de maneira passiva, sem esforço nenhum, ou de maneira ativa. Até 12 anos, uma criança, ela não precisa estar prestando atenção. Ela só precisa estar no ambiente. Ela aprende, ela absorve. Por isso que a gente tem que ter cuidado, o que a criança está escutando, o que a criança ouve, quais referências ela tem, o que a gente fala perto dessa criança, que tipo de resposta a gente dá para essa criança. Porque o subconsciente dela está guardando tudo. Ela é uma esponjinha. De 12 a 24 anos, mais ou menos, isso diminui um pouquinho. Ainda é uma neuroplasticidade passiva, mas já precisa de esforço. É por isso que criança começa a apresentar mais dificuldade nessa fase do Fundamental 2, do 6º ano ali. 5º, 6º aninho. A criança nunca teve problema com matemática. Ali no 5º, 6º ano ela começa a enroscar. Por quê? Porque já não é mais tão passivo assim. Agora ela vai precisar ter um mínimo esforço, ela vai precisar fazer um exercício, ela vai precisar fazer uma tarefa. De 25 anos para frente, minha gente, não tem mais neuroplasticidade passiva, é só ativa. Então, para nós adultos aprendermos algo novo, nós precisamos sentar a bunda na cadeira e estudar, ver, rever, anotar, fazer resumo. A gente não absorve mais. É igual aprender inglês. Faz uma viagem para o exterior com uma criança, fica um mês num país falando inglês e deixa ela brincar com as outras crianças para você ver. Você não precisa pôr ela no curso de inglês. Ela vai voltar falando um monte de coisa. Que ela estava no ambiente, ela estava ouvindo, o cérebro dela estava o tempo todo ali. Vai nós adultos aprendermos inglês. É sotaque, é palavra que não sai nem a pau, uns sons esquisitos que a gente não consegue fazer, e bota a língua no meio dos dentes, não sai nem a pau o tal do TH. E você fica na frente do espelho, paçoquinha, para tentar falar o tal do tree, não é? Então, é a mesma coisa. Então, toma cuidado. O que a sua criança, o seu aluno, o seu filho está ouvindo nos ambientes que ela frequenta? Está vendo? Que tipo de experiências ela está vivendo? Que tipo de memórias ela está criando? Porque você está passando crença sem querer, é uma herança inevitável. Aí os pais chegam em mim lá na Rap e falam assim: ai, Grazi, eu não sei para quem meu filho puxou, ele só fala em comprar. Aí eu fico pensando, não nasceu falando comprar. Aprendeu, viu alguém fazendo isso. Foi condicionado a isso. Ai, toda vez que eu vou no shopping ou que eu saio na rua, eu trago um negocinho para o meu filho, nem que for de R$1. O que você está fazendo? Está condicionando seu filho de que toda vez que sai na rua tem que comprar alguma coisa. Que adulto que ele vai ser? O adulto que não consegue parar na padaria para comprar pão sem comprar alguma coisa a mais. Eu tinha alunos na escola, tá, gente? Com 12, 13 anos, que me falavam assim: ai, professora, toda vez que eu vou no shopping eu tenho que comprar um moletom. Eu adoro moletom. Toda vez que eu vou, eu compro um. Ela aprendeu isso.
Então, cuidado com o tipo de resposta que você dá para os seus filhos. Sabe aquela resposta de quando o filho pede alguma coisa e fala, filha, não tenho dinheiro esse mês. Não responda assim. Sabe por quê? Porque senão ele vai fazer igual eu. Primeiro salário que ele receber, ele vai comprar o tênis de R$600. Você responde assim, filhão, deixa eu explicar uma coisa. Todo mês, papai e mamãe têm um planejamento de tudo que a gente precisa pagar. A gente precisa comprar comida, a gente precisa pagar os custos da casa, nanana. Isso aqui que você está pedindo especificamente não estava no nosso planejamento. Vamos fazer o seguinte, se é importante para você, a gente vai planejar e comprar no próximo mês, combinado? Qual é a memória que uma resposta dessa cria no seu filho? É a mesma memória que aquela do não tenho dinheiro criou? Primeiro que 90% do que ele pedir, você não vai ter que planejar a compra, porque é ali o momento. Ele não vai nem lembrar que ele queria comprar aquilo depois. E ele vai aprender a priorizar. Ele vai ver que o pai e a mãe dele também se planejam. E primeiro ponto é, seja exemplo. Você quer que seu filho seja organizado financeiramente, mas você não pode ver uma vitrine. Ele te vê comprando toda vez que sai de casa. Então, quem quer que criança e adolescente seja organizado, precisa ser organizado. Eles aprendem pelo exemplo, esse é o primeiro ponto. Certo? Então, cuidado. Cuidado porque você está criando crenças o tempo todo nos seus filhos. Vamos para o próximo pilar. Ambiente. Tudo, absolutamente tudo ao seu redor influencia suas decisões. O que você lê, o que você ouve sobre dinheiro, sobre investimentos, quem são seus mentores, o que seus amigos estão fazendo, eles estão investindo, eles não estão investindo, em que eles estão investindo, eles estão gastando como se não houvesse amanhã. Alguém ao seu redor está ganhando dinheiro, está falando que está ganhando dinheiro, alguém ao seu redor está perdendo dinheiro, está falando que está perdendo dinheiro. Quais notícias você acompanha diariamente? Quais podcasts você ouve? Quais livros você lê? Quem são seus modelos de riqueza? Quais estímulos sobre consumo e investimento existem na sua rotina? E aí, gente, aqui é complicado, porque nós estamos vivendo em um momento que eu costumo dizer que é um acidente evolutivo. Nós estamos nos perdendo na nossa própria riqueza. Por quê, Grazi? Nós somos a geração mais rica da humanidade. Mas nós também somos a geração mais doente da humanidade. Principalmente saúde mental. Nós temos milhares de profissionais bem-sucedidos que são escravos do dinheiro. Eles estão sempre em busca de mais. Quantos médicos fazem plantão de segunda a segunda? Quantas pessoas têm 2, 3 empregos? Não está vendo o filho crescer, não consegue passear, não pode tirar folga. Está ali na roda dos ratos, vendendo almoço para pagar a janta. E não é sobre ganhar dinheiro. Eu tenho aluno em mentoria que ganha 50 mil reais por mês. E não consegue tirar uma folga no final de semana para ficar com o filho. Por quê? Porque nós estamos sendo estimulados o tempo todo para o mais. Não tem ponto de parada. E aí nós temos um cérebro que tem um negócio que chama sistema de recompensa. E o nosso sistema de recompensa, ele se adapta. Sabe o que isso quer dizer? Que o celular dos sonhos você compra e uma semana depois ele vira só o celular próximo. Por isso que tem lançamento todo ano. O carrão dos sonhos você compra, daqui a um mês ele é só o carro próximo. A casa dos sonhos você conquista, daqui a um mês ela é só a casa próxima.
E aí você entra na rede social, você está ouvindo a galera falar de milhões como se fosse R$1. Como assim você tem 30 anos e ainda não é um milionário? Como assim você não vende um produto digital e fatura múltiplos dígitos de 6, não sei o quanto, em 7? Venha fazer minha mentoria e aprenda a ganhar milhões em 6 meses. Aí você entra na rede social, você tem trocentas pessoas falando, compra, 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 compra. Você recebe notificação no celular. Você nem estava com fome, brotou no seu celular uma notificação do iFood com cupom de desconto. Hoje eu ganhei um WhatsApp da Shein. A Shein me mandou um WhatsApp. Eu não tenho um aplicativo no meu celular, tá? Eles me mandaram um WhatsApp para falar que eu tinha desconto. Que é isso? Estímulo de compra. Quando não é no Instagram, é fora. Você tem um amigo do trabalho que... Não, eu comprei isso aqui, você tem que comprar. Não, vamos ali tomar um café comigo. Não, isso aqui você tem que comprar também, porque é maravilhoso. Nós estamos sendo bombardeados de estímulo o tempo todo. O ambiente está nos fazendo desejar e comprar o tempo todo. Se a gente não começar a ser mais racional, a gente vai se afundar. Então, o ambiente é muito importante. E aí, vamos olhar para as crianças? Quais habilidades o ambiente hoje que seus filhos vivem está ensinando para ele? Você está construindo autonomia no seu filho? Você está construindo organização no seu filho? Você estimula seu filho a fazer escolhas? Você ensina seu filho a ter paciência? Você permite que seu filho exerça a conquista ou você sai dando tudo que ele quer? Eu brinco que o mundo começou a dar errado quando os pais pensaram, vou dar tudo que eu não tive. E o foco ficou nos bens materiais. E nós estamos vivendo esse ambiente em que as crianças não podem se frustrar. Eu tenho que ser amigo do meu filho. Amor, amigo, ele vai ter um monte. Pai e mãe, ele só tem um. Tem certas coisas que é só você que vai ensinar. O mundo vai ensinar seu filho a gastar dinheiro à toa. Por quê? Porque é a cultura que a gente tem hoje. Não tem dinheiro para comprar parcela. O mundo vai ensinar seu filho a odiar estudar. Porque se ele for estudioso, se ele gostar de ler, ele vai sofrer bullying. Ele vai se chamar de nerd. Se for uma criança caprichosa, que gosta de entregar as coisas com capricho, os amigos vão zoar essa criança. Então, o mundo, ele está ensinando a ser medíocre. Você, dentro da tua casa, vai ensinar o quê? É esse papel que nós precisamos assumir. Nossa, Grazi, achei que você ia falar de planilha. Não é sobre planilha. Se teu filho for organizado, ele faz planilha. Aí eu pergunto, teu filho faz agenda? A escola dá agenda. A escola manda o calendário do bimestre inteiro. Chega na véspera da prova, você está ligando desesperado. Ai, eu vi que tem prova amanhã. O que vai cair na prova? Uma criança de 10, 11 anos, gente, ela é capaz de se virar, anotar na agenda o que vai cair na prova, que dia que é o trabalho que ela tem que entregar. Você não tem que ligar na escola para desesperar, falar o que vai cair na prova, não. Isso foi falado em sala de aula. Eu sei que dói o que eu estou falando, mas talvez na correria do dia a dia você nunca parou para pensar sobre isso. Então, o meu papel hoje é te provocar a pensar. Em algum momento você vai ter que pensar. Não é? A minha mãe não me ajudava a fazer tarefa da escola. Eu pedia para ajuda, ela falava assim, minha filha, você tem livro? Tenho. Você estava na aula? Estava. Então, minha filha, você que estava lá.
Procura. Não fui eu que assisti a aula, foi você. Se vira. Essa foi a habilidade mais importante que a minha mãe me ensinou na minha vida. Porque quando eu precisei lidar com dinheiro, se vira. Eu fui comprar livro, eu fui atrás. Quando eu precisei estudar para fazer pós-graduação, se vira. Você cria autonomia. Se você todo dia tem que perguntar, fez tarefa? Vai ter prova? Estudou para não sei o quê? Gente, os filhos precisam ter autonomia, responsabilidade. A escola é responsabilidade, você está pagando uma escola. Você está pagando a escola, que é a melhor coisa que você pode fazer por ele. A obrigação dele é saber o que vai cair na prova. A obrigação dele é fazer a tarefa. Isso não é negociável. Parem de negociar o que não é negociável. Lógico que não vai fazer planilha. Nunca anotou nada na agenda na vida. Nunca anotou a tarefa, a página da tarefa que tinha que fazer na agenda. Como você quer que ele faça planilha, colocando o que ele gastou no cartão? Não vai fazer. Os meus alunos adultos, primeiro eu tenho que ensinar eles a usar a agenda. Então, você hoje é o ambiente que está criando um repertório comportamental para os seus filhos. Eu não estou falando que você tem que ser ruim para o seu filho. Eu estou falando que tem certas coisas que, se você não ensinar, o mundo não vai ensinar com o mesmo amor. É com você que ele tem que aprender. Adolescente hoje de 16 anos, 17 anos, não sabe fritar um ovo. E estão romantizando isso. Estão achando isso bonito. Não consegue sobreviver sem a mãe ou o pai perto. Quando que é mais seguro ele aprender a fritar o ovo? Quando você está ali do lado ensinando, ou quando ele vai morar sozinho e vai ter que se virar? Quando que é seguro ele aprender sobre dinheiro? Quando você está olhando. Quando você está ali, ó, tipo uma águia. Deixa eu ver o que ele vai fazer com isso aqui. Deixa eu ver que escolha ele vai fazer aqui. Então, pense qual é o ambiente que você está oferecendo para o desenvolvimento dos seus filhos. O que está sendo negociado? Ele está entendendo que tem coisa que é obrigação? Ele está entendendo que ele não vai ser pago para arrumar a cama? Que ele não vai ser pago porque ele foi bem na escola, que isso é obrigação dele fazer? Então, isso precisa ser parado para pensar, porque senão o automático, a correria do dia a dia nos engole. E aí você não vai fazer o que precisa ser feito. Certo? Guardem isso na cabeça de vocês. O ambiente sempre ganha. Não existe força de vontade suficiente em um ambiente que está todo corrompido, que está todo problemático. Tá? Não existe. Tudo bem? Faz sentido? Com Faz sentido ou não certeza. faz? Demais. Então, o ambiente sempre ganha. Se a gente quer ter comportamentos bons, a gente precisa moldar nosso ambiente para isso. A gente precisa facilitar os bons comportamentos, a gente precisa dificultar os maus comportamentos. Você gasta demais com o iFood? Exclui o iFood do seu celular. Se cada vez que você for pedir iFood, você vai ter que digitar os números do cartão gigantesco, colocar o aplicativo no celular de novo, você não vai pedir em 90% das vezes. Tira os aplicativos de compra do seu celular. Você não é racional, você não vai resistir o tempo todo. Então, cuidem dos ambientes de vocês e dos ambientes que vocês estão proporcionando para os filhos de vocês, tá? Nós copiamos 3 tipos de pessoas nos nossos comportamentos. Os mais próximos, então seu filho vai te copiar. Vai copiar os amigos mais próximos,
Os mais poderosos, hoje nós temos influenciadores de YouTube, influenciadores de Instagram, esses serão copiados. E a maioria. E quando a gente olha para a maioria, 80% das pessoas endividadas, menos de 3% da população investe, nós vivemos a cultura do crédito, em que o pessoal parcela até a alma, nós estamos vivendo uma busca por dinheiro fácil desproporcional, pessoas caindo em fraude todos os dias, pessoas entrando em aposta achando que vai ficar rica fazendo aquilo ali, pessoas pagando 20 mil reais em mentoria achando que o mentor vai dar uma pílula mágica que vai fazer você ficar bem-sucedido. 50% da população está sedentária e acima do peso. A média é essa. Esse é o ambiente que nós estamos vivendo. Então, é por isso que nós precisamos ser vigilantes. A gente aprende isso, não aprende? Precisamos ser vigilantes o tempo todo. E aí, caminhando para o último pilar, atalhos mentais. Precisamos entender que na hora de tomar escolhas, somos todos Homer Simpson. Nosso cérebro só está preocupado em viver hoje. Não importa se eu vou ter aposentadoria, não importa se eu vou ter plano de previdência, não importa se daqui 2 meses eu não vou ter dinheiro para pagar a fatura. Nosso cérebro só quer viver o hoje. Então, nosso cérebro ele usa muitos atalhos mentais para tornar as escolhas mais simples. E ele vai sempre pegar a maior quantidade de atalhos possíveis para ele economizar energia. Tá? Então, nós precisamos entender que nós temos um cérebro que tem 1.500 anos e o dinheiro, o mercado financeiro, ele tem 400 anos. A complexidade do mundo, ela aumentou e o nosso cérebro é o mesmo. Então, olha só, os mesmos centros emocionais que foram usados para sobreviver contribuem hoje para o processamento de informação de risco financeiro. Olha que beleza. Então, tem muito gatilho aqui. Muito, muito, muito. Nosso cérebro sempre vai buscar atalhos. Quer um atalho rápido para eu dar um exemplo? Nós sempre vamos tomar decisões baseadas no viés do otimista. O que é o viés do otimista? É você sempre pensar no melhor cenário possível. Eu vou fazer esse parcelamento aqui porque eu estou considerando que eu vou continuar trabalhando, que eu não vou ganhar menos do que eu ganho hoje, que nenhum imprevisto vai acontecer. É um atalho para o otimismo. Eu não olho para os riscos de dar errado. E eu estou citando só um, existem dezenas, dezenas, dezenas e dezenas. O neuromarketing está aí para isso, né? Seu cérebro só quer sobreviver o hoje. Isso significa que o seu software, ele está programado para fazer o que é mais fácil e mais prazeroso. Entre comer um alface e um chocolate, o que você vai escolher? Aí você quer que teu filho pare de jogar videogame para fazer tarefa. Você consegue escolher comer o alface todas as vezes? Você consegue escolher não procrastinar no seu trabalho e nos seus estudos todas as vezes? Aí você quer que a criança consiga. Então, quando você tira o videogame do quarto, a televisão do quarto, você está moldando o ambiente. Você está tirando as distrações. Você está ajudando o seu filho a desenvolver autonomia e disciplina. Por quê? Se você deixar o teu cérebro escolher, ele sempre vai escolher o que é mais prazeroso. Ele sempre vai escolher o que é mais gostosinho. E tudo que tem valor nessa vida dá trabalho. Tô certa ou tô errada? Casamento bem-sucedido, dá trabalho não, né? Não dá, não. Família estruturada não dá trabalho não, né? Vida saudável.
Dinheiro enquanto ferramenta de construção de prosperidade. Carreira. Nada que vale a pena nessa vida vem de graça, tudo dá trabalho. E aí nós estamos com uma geração inteira que só quer fazer o que gosta. Ai, só vou fazer o que eu gosto. Se esse trabalho aqui eu não faço só o que eu gosto, eu saio. Eu preciso fazer transição de carreira. Não gostei desse aqui. Nós estamos vivendo uma geração fraca de jovens. Porque eles caíram nessa ilusão que a gente só faz o que a gente gosta. Que a gente só faz o que é gostosinho. Aí não vai ter família que vai parar em pé, minha gente. Porque o problema do dinheiro, o maior problema do dinheiro é a quantidade de famílias que ele dizima. Segunda maior causa de divórcio do mundo é o dinheiro. Sua racionalidade é limitada. Na hora de você tomar decisões, você sempre vai ter limitação de tempo, de atenção, de alimentação. Às vezes você vai estar com fome, de sono, de dinheiro. Os seus hormônios têm um funcionamento próprio, que podem te influenciar na hora da decisão, principalmente se você é um mimado dopaminérgico. Sabe o que é mimado dopaminérgico? Vocês já ouviram falar disso? Eu vou deixar a recomendação do livro Nação Dopamina. O livro Nação Dopamina, ele fala como que nós estamos cada vez mais escravos do prazer, da liberação de dopamina em tudo que a gente vai fazer. E quanto mais você está acostumado a fazer só o que você gosta, o que libera dopamina, mais viciado nisso você fica. Então, a gente vai tendo cada vez menos capacidade de sair desse ciclo, tá? E aí, gente, é mais fácil reconstruir de fora para dentro. Não é sobre ter disciplina, não. Não é de dentro para fora, é de fora para dentro. Quer parar de comer doce? Para de comprar. Quer parar de comer iFood? Tira o aplicativo do celular. Quer começar a fazer atividade física? Vai na academia mais perto da sua casa possível. Ou então já leva a roupa na mochila para você já sair do trabalho, passar na academia. Torna isso fácil. Quer cuidar melhor de dinheiro? Elimina os estímulos mais tentadores. Porque em algum momento você não vai resistir. Então, entenda seus pontos fracos, entenda os estímulos que te fazem gastar, entenda quais são seus hábitos e traga as ferramentas adequadas. Ferramenta adequada não é planilha. Ferramenta adequada é aquela que respeita o seu funcionamento, que é sobre tudo isso que eu disse aqui, tá? Lembrem-se disso, dessa palestra. Saber não é suficiente. Você já sabe o que precisa ser feito. Mas isso não é suficiente para te colocar em movimento. E o segredo não é só sobre ser racional o tempo todo, nós não vamos conseguir. O segredo é automatizar as boas escolhas. Esse é o segredo para cuidar bem do seu dinheiro, tá? Respeite seu funcionamento e se lembre que dinheiro é um repertório comportamental que você constrói todos os dias. É nas pequenas vitórias do dia a dia que você constrói a sua relação com o dinheiro, e isso vale para os seus filhos, certo? Organizado, disciplinado, endividado, investidor, são coisas que você se torna, e você se torna nas pequenas decisões diárias, certo? Muito obrigada pelo tempo de vocês, muito obrigada por esse compartilhamento. Eu deixo aí a minha rede social para quem quiser seguir, interagir. Eu vivo postando conteúdo lá, explicando mais sobre isso também. E agradeço imensamente o convite, professora Laura, Ana Paula. E estou aqui à disposição, se alguém quiser fazer pergunta, trazer algum compartilhamento, fica à vontade. Desculpa se eu passei muito do tempo. Nada disso, Grazi, tá? Excelente. Nós é que atrasamos um pouco aí para entrar. Vamos deixar, de repente, se alguém tem alguma pergunta, Fique à vontade. se quiser fazer aí, pode pôr no chat, ou se quiser abrir também e falar. Alguém quiser quer fazer alguma pergunta alguma específica coisa? dos filhos, dar mesada ou não, enfim. Na verdade, Grazi, assim,
talvez, não sei como... a minha geração, ela foi acostumada a pensar o dinheiro de uma forma diferente, né? Hoje a gente fala de investimento e tal. Eu fui educada a pensar que se você não compra alguma coisa como uma casa, um bem, alguma coisa, você está perdendo dinheiro. Hoje é um pouco diferente, hoje se fala de investimento, enfim. E isso é aquilo que você falou, a gente não tem conhecimento para tomar algumas decisões, né? E isso, Laura, vem até do contexto, porque acho que a sua geração, a geração dos meus pais, né, é a mesma geração ali. Então, o que aconteceu naquela época? Se viveu uma instabilidade econômica até os anos 90 no Brasil, a instabilidade econômica era algo absurdo. A única coisa que não perdia valor era imóvel, terra, coisas assim. Então, essa geração, ela viveu um momento, como eu falei aqui na palestra, nós somos produtos da nossa experiência, né? Então, vocês viveram momentos de instabilidade econômica, de não poder planejar nada para o futuro, porque não sabia o que ia acontecer com o dinheiro naquele momento, que fez vocês olharem para os imóveis, para as terras, como a única possibilidade. Hoje, né, depois da criação da moeda, da questão econômica. Então, hoje não é nem de perto o que se viveu na década de 80, por exemplo. Hoje, a gente está falando de uma taxa de juros a 10%, 12%, o pessoal já está surtando. Vocês viveram os juros de 100%, 200%, né? Era algo muito fora da casinha. Então, assim, hoje já se conhece outras possibilidades de investimento. E o que a gente não pode, na verdade, é acreditar que é só o imóvel, né? O imóvel, ele é um dos, mas ele é tão volátil e tão arriscado quanto ações de empresas, por exemplo. O que a gente não pode prender a crença é de que aquilo é garantido, aquilo é a única forma, aquilo é o melhor. Não, hoje a gente tem uma gama de investimentos para fazer e para nos ajudar a ter essa liberdade financeira, que depende de conhecimento. Eu tenho muitos alunos hoje, eu acho o máximo isso. Eu tenho alunos de 55, 60, 65 anos que vêm fazer a mentoria de investimentos, né? Porque querem aprender esse novo mundo, querem entender um pouco mais sobre isso, que são produto dessa época, né? Que se acreditava só nos imóveis e tal. Então, assim, é normal, é a história que vocês viveram, né? Agora, uma frase que eu sempre falo é: não é porque você não conhece um caminho que ele não existe. E é aí que o conhecimento nos ajuda a desbravar caminhos diferentes, né? Legal. Maria, pode falar, Maria. Bom, boa noite. Boa noite. Olha, eu gostei noite. bastante, assim, eu sou dessa área de finanças, eu trabalho com isso, Que legal. e me surpreendeu muito essa palestra, e eu tenho duas perguntas. Eu tenho duas filhas, uma de 6 e uma de 10, e às vezes eu acho que eu estou nadando contra a maré, que hoje foi o que você colocou da questão da maioria. Uhum. E aí eu queria duas dicas. A primeira, porque assim, minhas filhas sofrem bullying porque elas estudam muito, né? Então, a todo momento eu escuto elas me dizendo: ah, mamãe, eu tirei 10 na prova, mas eu não gosto de ficar falando porque outras crianças não tiraram. Ah, mas por que você tirou 10? Porque não é no 10, mas é no esforço, é no empenho, é na dedicação. Exato. Então, eu não me baseio no 10, mas eu não me baseio no que vem por trás desse 10, que eu convivo com elas, então eu sei o quanto elas se empenham. Mas o que acontece com os amigos? Então, assim, eu queria uma dica de como lidar com isso. Porque eu vejo que hoje, para elas, esse 10, tanto para a menorzinha de 6, quanto para a maior de 10, ele está ficando pesado. Pode virar até um constrangimento, né? Futuro de... É melhor eu estudar menos para tirar menos, para não ter que me explicar.
Tá. Então, eu queria um pouco essa dica. E aí, essa questão, né, que você fala da maioria, né? Isso é uma das outras questões, porque hoje a gente não é essa maioria por opção, né? Eu acho que o ser tem que ser mais importante que o ter. É o que você falou, elas são duas esponjas. E eu priorizo isso em casa. Só que essa maioria existe. E, assim, uma dica para a gente... Porque tem hora que é tão cansativo, e aí você fala, não, mas quais são meus princípios? Quais são meus valores? No que eu acredito? E é nisso que eu vou me basear para não ter uma mesada quando eu acho que não cabe, para sim ter as obrigações, porque eu acho que cabe. Mas aí, quando elas vão para fora, é outra realidade. E aí eu não quero colocar elas numa bolha, porque eu acho que elas têm que viver com outras realidades também, né? Então, eu sempre fico nesse dilema de como ensinar isso a elas, que o que a gente está fazendo não é ruim, entendeu? Entendi. Porque hoje as crianças questionam mais, né? Assim, na minha Sim. época era manda quem pode, Era assim e não, e acabou, né? Por quê? Por que não? e hoje eu tenho uma filha de 6 anos que me questiona, sim, por que que o amiguinho da escola pode e ela não pode, e assim, né? Então, eu queria essa dica aí, se você tiver alguma coisa para falar. Maria, o caminho do porquê, ele é maravilhoso. Tá? O caminho do porquê, ele é maravilhoso. Porque ele vai trazer sentido. Suas filhas precisam entender qual é o sentido de ser diferente. Entende? Então, eu sei o que é isso porque eu era essa criança. Minha mãe era o ET da minha roda. E eu até, na homenagem de aniversário desse ano que eu fiz para ela no meu Instagram, eu coloquei que por muitas vezes eu desejei que a mãe dos meus amiguinhos fosse a minha mãe. Porque a minha mãe não me deixava nada. Meus amigos podiam tudo e eu não podia nada. Né? Mas uma coisa que a minha mãe não fez, por falta de conhecimento, que eu acho que você pode fazer, é dar esse porquê. Do Né? sentido, né? Primeiro, de dar para elas essa noção de que não é porque todo mundo está fazendo o que é o certo a fazer. E você pode trazer até exemplos bíblicos. Todo mundo condenou Jesus. Esse era o certo a fazer? Todo mundo pediu para soltar Barrabás. Era a maioria. Então, a clareza de que não é porque a maioria está fazendo que elas vão fazer. Porque qual é a consequência de não fazer? Qual é a consequência dela estudar menos? Ela vai ter menos conhecimento. Então, se ela vai ter menos conhecimento, ela vai ter menos oportunidade. Quando ela busca por conhecimento, lá na frente ela vai poder ser o que ela quiser ser. Que ela já sabe o caminho. Então, eu, no seu lugar, traria muito essa questão do porquê. Quais são os caminhos possíveis, então? Estudar menos. Aonde isso vai te levar? Quais são as consequências que isso vai te trazer? A criança e o adolescente, eles têm um pouco de dificuldade do tempo muito futuro. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado para não levá-los a um lugar que eles não são capazes de imaginar. Então, quando você for adulta, vai ficar um negócio muito longe. Né? Então, quais são alguns porquês próximos ali que você tem dessa criança? Filha, você está aprendendo, o seu cérebro está desenvolvendo, você está aprendendo ferramentas novas. E isso vai te fazer ser alguém capaz de resolver. Imagina você ter um problema e você não saber resolver? Que horrível que vai ser. E aí você vai trazendo essa questão. A minha mãe usava a frase, né? Você não é todo mundo. Funcionou. Mas aí, óbvio que as histórias que eu lia, os livros que eu lia, que eu sempre fui leitora, os seriados que eu assistia na minha adolescência, eles também me levaram para esse lugar de fazer o melhor e tudo mais. Né? Hoje eu consigo olhar para trás e olhar para isso e falar, eu assisti várias coisas aqui que me levaram para os princípios, que me levaram a
entender, né, que eu precisava fazer o que tinha que ser feito. Então, eu iria para esse porquê, tá? Nessa parte de como lidar, né? E explicar para ela que é normal. Que quando você está num lugar em que todo mundo é doente e você tem saúde, você vai ser olhado de uma forma diferente. Então, que elas têm que tomar cuidado para se não comparar dessa forma, né? Tudo bem? E agora, a questão da bolha, de viver numa bolha e tal, até 12 anos você vai formar caráter. Eu, Grazi, não me preocuparia se meu filho está vivendo numa bolha ou não, desde que o caráter dele fosse bem formado. Porque vai ter uma hora que ela vai entender. Acredita em mim. Os traumas que meus pais me deixaram, eu resolvi rapidinho na psicóloga. Não foi nada que me impediu de fazer nada. Entende? E a minha mãe me levou para a delegacia com 8 anos de idade, porque eu roubava. Eu roubava, eu pegava as coisas, enfiava no bolso, levava embora. E ela tentou de tudo. Eu apanhei, eu passei vergonha, eu ajoelhei em praça pública para pedir desculpa, eu fui em psicóloga, teve trocentos episódios. E aí, no desespero, ela conseguiu o telefone de uma delegada da Delegacia da Mulher, né? No desespero de uma mãe, imagina. Minha mãe, um dos princípios dela de honestidade é o mais forte da vida dela. E aí ela falou para a delegada, eu não sei mais o que fazer. A delegada falou, traz ela aqui que nós vamos passar um susto nela. Então, eu fui com 8 anos para a delegacia. E eu lembro a roupa da delegada. Ela me levou na cela, ela me falou, você vai morar aqui se você continuar fazendo isso. Sozinha, sem seu pai, sem sua mãe. E os amigos da minha mãe disseram que ela estava louca. Que ela ia me traumatizar. E ali a minha mãe me ensinou a lição mais importante do mundo. Que se eu quisesse comprar as minhas próprias coisas, eu ia ter que trabalhar. E ter meu próprio dinheirinho. E aí eu aprendi a bordar. Eu vendia bordado. Depois eu fui manicure. Então, hoje, com 30 anos nas costas, a maior gratidão que eu tenho pela minha mãe é por ela não ter sido igual às outras mães. Eu prefiro ter sofrido o trauma de ser o ET. Entende? Então, eu não negociaria princípios, mesmo que isso signifique que elas vão viver numa bolha. Pelo menos até elas virarem adultas e cuidarem da própria vida, porque isso vai fazer muita diferença lá na frente. Ensinar princípios, gente, não traumatiza seus filhos. Isso aí a gente resolve depois. E, doutora Grazi, outra coisa também, assim, aqui na escola, outro dia a gente teve um caso de uma aluna que ela passou por um procedimento cirúrgico e ela ficou alguns dias sem vir para a escola. E ela voltou na semana de prova, fez prova de língua portuguesa e tirou um 9 e entregou todas as atividades. Nós fizemos questão de passar em todas as salas e dizer, olha, nós temos uma aluna que ficou alguns dias e ela tirou essa nota. Então, eu até falei assim, eu não aceito mais nenhuma... Não tem desculpa! Eu falei, eu fui de sala em sala e eu falei isso. Eu não aceito desculpa. E a professora falou que o 9 dela é com ar de 10. Eu lembro que quando a minha filha estava no ensino médio, eu trabalhava na escola, eu sempre trabalhei em escola e os meus filhos estudavam. Então, eles diziam assim, eu não tenho nome, eu sou a filha ou o filho da professora Vanderlita. E eu dizia muito para eles, olha, aqui vocês são bem visados, olha, vocês têm que andar na linha. E no último dia de aula da minha filha do ensino médio, os colegas dela saíram da sala, correram para o anexo e pularam na piscina. E a monitora, eu estava esperando a minha filha sair, a monitora falou assim, corre para o anexo, que os alunos todos foram para dentro da piscina. E eu já fui pensando, puxa vida, eu vou ter que pegar, ver uma roupa, eu estava com uma camisa na bolsa, eu vou dar para minha filha, para ela trocar, para poder entrar no carro.
E qual não foi a minha surpresa, que quando eu fui para o anexo, os meninos tudo vindo correndo, aí já me conheciam, né? Oi, tia, lá vem a minha filha com a roupa sequinha, com Sequinha. outras colegas, não só ela. E eu falei assim, olha, naquela hora, assim, sumiu a professora, veio a mãe, desceu a mãe. E eu falei assim, filha, você não pulou na piscina? Aí ela falou, não, mãe. Eu disse, mas todo mundo pulou. Ela disse, mãe, a senhora sempre diz que eu não sou todo mundo. Então, Pois é. naquele dia, eu me senti muito, muito orgulhosa e muito feliz como mãe. Porque, às vezes, a gente acha que os nossos filhos não estão aprendendo. E quando a gente passa por uma situação assim, a gente vê, nossa, valeu a pena. Valeu a pena nós estarmos ali, às vezes, sermos chatas, viu, dona Maria? Às vezes, nós achamos que nós somos chatas com os nossos filhos, mas lá na frente nós vamos ver que não, que nós realmente fizemos o nosso melhor. Vamos errar? Vamos! E eu falo sempre nas salas, nós, professoras e os professores, nós não somos perfeitos, podemos até errar, mas como os pais de vocês, nós vamos errar tentando acertar com vocês. Então, assim, nós estimulamos aqui. E eu gosto de parabenizar. Outro dia, essa semana, teve uma turma do 9º ano que fez um trabalho assim muito bonitinho, com lembrancinhas, tudo. Eu fui lá na sala. Eu abri a porta e falei, cadê a equipe que participou do grupo do descanso? Aí todo mundo ficou olhando, eu disse, eu quero que fique em pé, eu falando assim, meio bravo. Eu quero que fique em pé o pessoal que é do grupo do descanso. Aí um olhou para o outro, levantou, eu disse, são vocês? Aí, somos. Eu disse, parabéns para vocês. Quando vocês querem fazer as coisas bem feitas, vocês fazem. Olha, eu amei a lembrancinha, vocês foram muito organizados. Então, assim, nós não vamos alcançar todos. Mas um ou outro que a gente alcançar, que a gente conseguir que eles entendam que ser diferente é o melhor, se um ou outro a gente conseguir que eles entendam isso, a gente já ganhou muito, né? Sim, essa coisa do fazer bem feito, gente, é no pouquinho do dia a dia. Quando você aceita uma louça mal lavada, você está aceitando fazer mal feito. Você aceita uma tarefa que você não consegue ler, você está aceitando o mal feito. E eles vão se acostumando a fazer mal feito. Porque ninguém nunca briga, ninguém nunca fala nada, todo mundo aceita. Então, essa filosofia do fazer bem feito, que é uma filosofia que eu tenho desde criança, eu não tenho dúvida que é o que me trouxe até aqui, é o que vai me levar para onde eu quiser ir, ela é uma filosofia que desde criança, a alfabetização, a letra ficou feia, minha mãe apagava a página inteira e fazia fazer de novo. Caligrafia, eu acho que eu tive uma pilha dessa altura de caderno, porque eu fiquei uns 4, 5 anos fazendo caligrafia. Minha avó falava, menina tem que ter a letra bonita, redonda, vai fazer até ficar redonda. Então, esses exemplos bobos que eu estou trazendo, é para vocês entenderem que o repertório comportamental que seus filhos têm estão sendo criados no dia a dia, nas coisas pequenas. Quando você aceita um negócio pela metade, quando você deixa passar, você está ensinando que pode. E não é sobre ele não errar. Ai, não pode errar. Pode errar. Mas quando eu errar, eu vou fazer questão de acertar e fazer melhor depois. É sobre isso, né? Então, é um tipo de coisa que a gente precisa fazer com os nossos filhos e nossos alunos. Porque é isso que vai colocar neles essa filosofia de vida. Fazer mal feito, fazer bem feito, dá o mesmo trabalho. Já que vai fazer, vamos fazer bem feito. E fazer bem feito não é fazer perfeito, é fazer o melhor que eu tenho agora, fazer o melhor possível com o melhor que eu tenho agora. Então, somos nós, pais e professores, que criamos essa filosofia nos nossos filhos e nos nossos alunos. O mundo não vai criar. O mundo vai para o caminho contrário. Tá? Sensacional, Grazi. Olha, eu não sei quantos de vocês, mas a gente poderia ficar aqui horas falando, né? A Grazi que bom, porque o povo me manda embora de vez em quando. Ela chega, começa a me mostrar o relógio. A Grazi tem
uma bagagem muito grande. Grazi, nossa gratidão pelo seu Imagina. tempo, pela sua dedicação, pela experiência de vida que você tem, por todo o conhecimento adquirido nesse mundo acadêmico aí, prático também, né, do dia a dia. E creio que nós vamos nos ver aí em alguns Em momentos. breve. Nós estaremos, alguém até colocou aí, né? Mas para o ano que vem, nós estaremos trabalhando diretamente, né, com a Grazi, com o material que ela foi a criadora, a mentora. Nós estaremos trabalhando aqui na escola a partir do 6º ano, né? Isso. Então, teremos outros momentos aí de trocas e, com certeza, trocas excelentes. Grazi, muito obrigada mesmo. Obrigada a todas Imagina. vocês que estiveram conosco. E nós vamos terminar com uma prece para, então, irmos para o descanso, tá bom? Senhor Jesus, muito obrigada por esses momentos. Obrigada pela professora Grazi, pela experiência de vida que ela tem, por tanto conhecimento. E neste momento nós queremos pedir uma bênção muito especial sobre ela, que o Senhor possa continuar abençoando, capacitando, e que ela possa continuar sendo essa pessoa tão maravilhosa, nos ensinando, nos motivando a ser pessoas melhores a cada dia. Nos dê um bom repouso esta noite. Nós te agradecemos e pedimos tudo em nome de Jesus. Amém. Gente, muito obrigada. Boa noite. Grazi, ó, beijão para você. Boa noite, Sensacional, viu? obrigada. Contem Tchau, sempre gente. comigo. Boa noite.